o dia em que o pai dos pobres é tirado do poder. 29 de outubro de 1945. Getúlio Vargas foi deposto da presidência por um golpe militar. O fim do Estado Novo é o assunto do Desvendando a História. Vargas trouxe um grande desenvolvimento industrial para o país durante o Estado Novo. Na mesma época, procurou se manter neutro na Segunda Guerra Mundial, mas foi pressionado a apoiar os aliados. Em 1945, surgiam os partidos políticos, a UDN, o PTB e o PSD. E a UDN, sob a liderança de Carlos Lacerda, era o partido que fazia oposição a Vargas. Então, nós não podemos imaginar um fator para a derrubada de Vargas. Você já vai ter, no final da guerra e com o resultado da guerra, em 1945, condições favoráveis para a mudança daquele regime de exceção que foi o Estado Novo. Então, em 1945, Vargas é deposto. A vitória dos países democráticos colocou em xeque a manutenção da ditadura no Brasil. O presidente já não tinha o apoio de antes e o governo autoritário estava sendo criticado. Nesse cenário, Getúlio Vargas foi derrubado do poder pelas mãos da mesma elite que o colocou em 1937. Em 1945, começa uma fase que vai dar início a um processo de democratização ou redemocratização. Isso tanto a nível internacional como a nível nacional. No Brasil, portanto, os grupos que tinham apoiado Vargas em 1937, tanto militares como civis, em 1945 mudam essa posição. Inclusive o general Góes Monteiro, que foi o que deu o suporte mais importante em 1937, em 1945 vai tirar esse apoio e vai conduzir a Vargas a sua retirada. Com o mundo tomado por ideias democráticas após a Segunda Guerra Mundial, já não fazia sentido manter uma ditadura no país. A saída de Vargas, pode ser entendida como um momento de retomada do processo de democratização. Os soldados brasileiros voltavam da Itália, voltavam da guerra, num clima de redemocratização que no Brasil, e isso vai criar uma certa contradição com o modelo de governo instalado no Brasil. 1945 foi um ano de grandes transformações mundiais. No Brasil, uma série de acontecimentos contribuíram para a queda do Estado Novo. O que desencadeou a queda do Estado Novo foi justamente essa união de fatores externos e internos. Externos, a vitória dos aliados e, portanto, a vitória das forças liberais. E internos, já o surgimento de uma força política simbolizada pela UDN, que começa a fazer oposição ao modelo de Estado e de economia implantado durante a era Vargas, principalmente durante o Estado Novo. E que esses fatores internos e externos, eles vão culminar com a deposição de Vargas. Mesmo estabelecendo uma ditadura, Getúlio Vargas modernizou a economia e trouxe infraestrutura para o país. Elementos suficientes para garantir a eleição em 1950 pelo voto direto. No Desvendando a História desta edição, mostramos os fatos que levaram Vargas a deixar a presidência em 1945. Fique por dentro de outros acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo através do site da TV UVA.